Pessoal, estamos no inverno, né? Entramos aí no inverno, embora aqui no Nordeste a gente não sinta aquele frio que nas outras regiões, né? Sul e Sudeste principalmente, acaba acontecendo realmente, mas nas nossas regiões de serra, até mesmo à noite aqui na nossa capital, né? Na região aqui metropolitana, muita gente já está sentindo aquele friozinho. E é justamente nessa época do ano que muita gente começa a reclamar de dores, né? Pelo corpo, que começam, ou que já tinha e nessa época piora. Bom, para saber sobre tudo isso, o que fazer, de que forma prevenir ou como melhorar esse tipo de dor, a gente convidou aqui a doutora Tarsila Fontes, reumatologista. Muito obrigada por ter vindo, doutora. É um prazer tê-la aqui no Tudo de Bom, viu? Eu que agradeço o convite. Bom, a gente ouve muita gente falando, ai meu Deus, tô doendo, não sei o quê. Esfriou, já começa a sentir dor. Isso é real. A temperatura, ela influencia de que maneira, né? Nessa questão das dores muscular, né? Musculoesquelética, como é que funciona isso? Bem, a ciência ainda não tem uma resposta clara e precisa para esse fenômeno, mas é notório que os pacientes realmente reclamam muito de queixas musculoesqueléticas, de piora dos sintomas em baixas temperaturas. O que a teoria mais aceita é de que ele envolve a questão da conservação de energia. Por exemplo, se nós estamos num ambiente muito quente, a gente tende a dilatar os vasos sanguíneos de uma maneira homogênea para que a gente consiga dissipar energia. E o contrário nas temperaturas frias. A gente tende a constringir, a contrair os vasos sanguíneos em situações de baixas temperaturas. Então, a teoria mais aceita é de que em situações de baixas temperaturas, os pacientes têm uma vasoconstricção e essa falta de oxigenação afeta as articulações. Porque todas as estruturas do nosso corpo, as nossas células, precisam de oxigenação. E a falta de oxigenação gera dor. Além disso, quando a gente está em situações de baixas temperaturas, a gente tende a deixar a pele mais contraída, os músculos Até na hora também de se dormir, contraem. né? A gente se encolhe mais A um gente se pouquinho. encolhe mais. Então, essa constricção também gera tremores e que acabam prejudicando o fluxo sanguíneo para as articulações e para os músculos. E assim, esses pacientes parecem realmente ter uma piora dos sintomas, entenda. O frio ele não piora a doença em si. A doença, sim. Ele pode agravar os sintomas no paciente que vem passando por um processo articular. Que interessante, né? Então, assim, tem como se precaver, já que esquentando, digamos assim, a gente se aquecendo, essa melhora, ela acontece realmente? O grande fato é esse, não ficar exposto ao frio? Sim, a principal medida nos pacientes mais sensíveis ao frio realmente é o aquecimento. Se preciso até usar meias para dormir, luvas, tudo que dê um maior conforto. Outras medidas também são evitar outras situações, além das baixas temperaturas, que podem piorar a constricção desses vasos. Por exemplo, parar de fumar, porque o cigarro é um potente constrictor dos vasos sanguíneos. Olha, não sabia disso. Então, ele ajuda, a cessação do tabagismo vai ajudar na redução dos sintomas mais incomodativos musculoesqueléticos e buscar manter sempre atividade física. Quando a gente está no frio, a gente tem mais preguiça. Sim, De treinar, deixa de ir para academia. exatamente. Então, outra medida, já que o exercício físico estimula a dilatação Aquece, vascular, né? é manter a prática de atividades físicas mesmo em temperaturas mais baixas. Olha aí, gente, então não tem aquela, ai, que delícia, tá friozinho, vou ficar em casa aqui sentindo, né? Para quem já tem dor, já é pior. E a gente ouve muito falar, reumatologista, nossa, não vou para o reumatologista, doença de gente que já tem mais idade, né? De uma idade mais avançada, de idoso. E hoje a gente está vendo o pessoal mais jovem também já começando a sentir alguns tipos de dor. Isso é uma tendência que a gente está vendo, digamos, com mais frequência? Por que isso está acontecendo? Veja, a reumatologia ainda é uma especialidade muito pouco conhecida do público leigo. Né? Muitos colegas ainda não têm o conhecimento de que doenças o reumatologista trata. E a ideia inicial é de que o reumatologista trate apenas as doenças crônico-degenerativas, artrose, osteoporose, não é bem assim. Doenças reumatológicas, os reumatismos, como a população fala, existem mais de 100 reumatismos descritos na literatura. Então, existem reumatismos até na infância, em todas as faixas etárias. E o reumatologista é o profissional clínico que aborda as doenças que afetam o sistema músculo-esquelético, ossos, articulações, tendões, músculos. E aí, nesse momento, veio a pergunta, e qual o papel do ortopedista? Sim. É muito frequente que pacientes procurem inicialmente o ortopedista. O ortopedista é o especialista que trata o trauma musculoesquelético, uma fratura, uma distensão muscular.
Embora a parte não cirúrgica, o reumatologista tem uma interface muito grande com essa especialidade. Então, tanto a questão das tendinites, as doenças de partes moles, as artrites também podem ser tratadas pelo reumatologista e devem, preferencialmente, com esse enfoque mais clínico. Aí, digamos, quando a doença avança ou se instala, que é preciso realmente algo cirúrgico, aí vocês até encaminham, digamos assim, para um ortopedista. Sim, existe uma interface ortopedista-reumato, existem algumas situações de artrose avançada, por exemplo, em que o tratamento clínico não mais está respondendo, a gente direciona para o ortopedista para que seja avaliado para uma conduta operatória. A gente tem agora uma pergunta já, gente, de uma telespectadora. Meu diretor já está passando aqui, uma mãe ligou dizendo que a filha nova está ficando muito tempo no celular e essa geração tecnológica, né? E no computador já está começando a sentir novas... diretor, ela falou idade? Não, da filha, 13 anos. E já está começando a sentir dor na mão. De tanto, acho um movimento repetitivo, né? A gente ouviu muito falar no ler, mãos e dedos, no punho. Eu já tive uma época também que estava começando a sentir dor no punho por esse repetitivo, parei e parou, né? Dei uma diminuída, dei uma reduzida. E isso pode acontecer até idades assim, 13 anos é muito nova, né? Uma adolescente. Muito precoce. Sempre que existe um desequilíbrio entre o que a sua demanda pede de trabalhar o dia inteiro digitando e o que o seu corpo pode oferecer em termos de condicionamento muscular, a gente pode ter as tendinites. E hoje, como nós estamos muito cada vez mais dependentes do eletrônico, seja do smartphone, seja do computador, algumas entidades médicas chamam de tendinite do iPhone. Olha aí. Mesmo existe essa possibilidade de você ter lesões de partes moles causadas por esse esforço repetitivo de digitação, principalmente tendo sinovite de Kervem, sexto compartimento extensor, epicondilites. Então, não é raro a gente encontrar na prática de consultório pessoas que têm esse desbalanço ergonômico e vêm a sofrer com dores musculoesqueléticas. E aí, o que fazer? Tem algum tipo de exercício ou a medida seria reduzir o tempo mesmo gasto fazendo esse tipo de movimento? A atividade física sempre vai ser uma parte importantíssima do tratamento, porque o nosso corpo, eu costumo dizer que é uma máquina perfeita, desde que preparada para aquela demanda que ela tem de trabalho, certo? Então, a atividade física entra nesse rol. As tendinopatias, tendinites, elas tendem a resolver bem com tratamentos simples, com anti-inflamatórios, fisioterapias, mas é importante o paciente lembrar que a fisioterapia ela vai dar apenas um start na reabilitação muscular e que essa reabilitação precisa de uma continuidade com treino físico. E, claro, pausas ergonômicas no trabalho, na sua atividade. Se você está 1 hora digitando, você precisa parar nos últimos 5 minutos da horazinha lá, marca no seu celular, coloca o despertador para fazer algum tipo de alongamento, de repouso articular, para que aquilo seja confortável para você, para o que você precisa fazer no seu cotidiano. Então, atividade física e pausas ergonômicas no trabalho. No caso dela, como ela não trabalha com isso, mas vive no celular, aí é né? A nossa geração aí já é o vício. Aí tem que dar uma reduzida e continuar fazendo aí os exercícios, né? Isso. Não é fácil não. Olha, imagina a mãe como é que não tá, viu? Porque pra gente regular ali a criançada nessa questão mesmo do vício do celular e do tablet e tudo, não é fácil. Temos outra pergunta. Uma telespectadora ligou dizendo que procurou um médico e ele pediu para ela recomendou ela evitar o consumo de frutas, alimentos cítricos, porque isso poderia também piorar na questão reumatológica. Isso tem alguma ligação? Ela está querendo saber se é fato, se acontece, se é mito. Bom, como existem muitas causas para distúrbios reumatológicos, a gente tem doenças reumatológicas inflamatórias, degenerativas, metabólicas, infecciosas. Eu não sei exatamente qual a condição para que ela foi recomendada essa redução, mas na literatura não me recordo de nenhuma restrição alimentar para pacientes com doenças com sintomas osteoarticulares, exceto numa doença chamada gota, que é uma doença por hiperprodução ou baixa eliminação de ácido úrico, que cronicamente é acumulado no organismo, a gente pode evoluir com sintomas articulares. E o tratamento vai envolver uma dieta pobre em substâncias que aumentam o ácido úrico no sangue. Pode ser esse caso, né? Ou não? Teria que avaliar melhor, né? Tá aí, então não dá para fechar aqui, né, o diagnóstico, porque cada caso também é um caso que precisa ser avaliado. Temos uma outra pergunta também. A mãe de uma telespectadora diz que sofre muito nessa época fria, né? Tá sofrendo agora com essas temperaturas mais baixas, com dores articulares. Ela quer saber o que fazer, como melhorar, né? Como amenizar. Na questão dela, não sei se ela já faz
da atividade física, ou se talvez, não sei, até pessoas que possam estar não podendo fazer, né, algum tipo de exercício, dependendo também da idade e tudo mais. Mas o que fazer, doutora? Se existem sintomas musculoesqueléticos, o primeiro passo é Tá buscar sofrendo um muito, reumatologista. E aí existem várias causas de dor. A dor é uma experiência muito subjetiva. Às vezes nós duas teríamos a mesma condição de saúde e você sente a dor de uma forma e eu de outra. Então, a primeira sugestão que eu dou para essa paciente é realmente buscar uma avaliação reumatológica e fazer a triagem de se é uma doença reumatológica inflamatória, degenerativa, classificar para poder oferecer o melhor tratamento. E no caso, se for apenas, por exemplo, os sintomas agravados agora com o frio, seria aquilo que a gente conversou anteriormente, se agasalhar mais, né? Ou botar uma meinha na hora de dormir. Isso. Eu queria só ressaltar um pouco que alguns pacientes Sim. podem ter alterações nessa época mais fria, que nós chamamos de fenômeno de Raynaud. Não sei se você já ouviu falar a respeito. E ele diz respeito a uma hiperreatividade dos vasos sanguíneos, aquela regulação de frio contrai, calor relaxa. Eles têm uma contração vascular exagerada que leva a alterações na coloração das extremidades. E nessa época, mesmo que nós não convivamos num ambiente muito gelado aqui no Nordeste, esses pacientes podem sentir alterações de cor, que podem levar a palidez de um dedo com os outros normais. Então, alterações na coloração das extremidades e que também merecem uma avaliação especializada. Olha, então nesse caso é bom levar, gente, né, procurar aí um reumatologista que ele vai saber, né, fazer esse diagnóstico mais preciso, né, porque vai estar ali cara a cara com o paciente, mas adoramos aí as dicas. Muito obrigada, doutora Tarsila, por estar aqui com a gente, falando sobre esse assunto tão recorrente, né, nessa época do ano. Muita gente, a gente já ouve falar e vamos trazer aqui para o programa para as pessoas, né, terem mais aí informação. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Um abraço.